Rio e também professor de educação infantil, dou aula no curso de pós-graduação da PUC Rio. Bom, eu vou tentar não perder muito tempo, porque a gente tem um tempo bastante curto e tem muitas apresentações. O primeiro ponto que eu acho que é relevante trazer aqui para vocês, é que apesar de eu estar apresentando um sistema de indicadores, que é o produto final do trabalho de hoje, ele vem dentro de um contexto de uma pesquisa extremamente ampla, que eu fiz durante o período do doutorado, onde o maior desafio era construir quais eram os objetivos da educação infantil na perspectiva da rede escolar. Então, esse trabalho foi importante para a gente trabalhar as questões que eram específicas da educação infantil, mas que visasse subsidiar o gestor público no processo de tomada de decisão. Isso, diga de passagem, foi um processo assim que deteve a maior parte do meu campo de pesquisa. Uma das questões que surgiu desse trabalho é de que esses objetivos esperados para a educação infantil, eles tinham alguns vetores, as questões dos direitos para a criança, que são super latentes na área, obviamente saíram como propostas específicas, mas essencialmente ele saiu na perspectiva da rede com uma perspectiva de que uma perspectiva de qualidade que nós deveríamos ter para essa rede é verificar a sua capacidade de promover ou não a interação. Na tese eu faço uma discussão, uma distinção entre interação e cuidado, mas nesse momento vou estar trabalhando aqui apenas com o conceito de interação. O resumo do que essa pesquisa trouxe foi que os direitos, por exemplo, ao acesso, eles seriam contemplados na perspectiva da gente conhecer melhor quem são as crianças que estão na escola e que estão fora da escola. Então, parte desse trabalho era identificar quais eram os indicadores de acesso, mas, acima de tudo, de entender como é que estava a distribuição das crianças por bairro. No caso, eu usei como exemplo o município do Rio de Janeiro para fazer esse estudo. Os direitos aos recursos estariam presentes na perspectiva da gente ser capaz de fortalecer a atuação docente e preparar as escolas. São categorias bastante conhecidas da gente, mas o detalhamento dessas diretrizes e quais indicadores compõem esses vetores aqui que fazem a diferença nesse debate. E o que eu vou estar mostrando hoje aqui para vocês é que a garantia desse direito, na perspectiva dessas três dimensões principais aqui, elas vão ser garantidas mais ou menos numa perspectiva de qualidade da rede quando a gente conseguir discutir um determinado tipo de educação infantil que vai estar presente nessa capacidade da rede de promover a interação nas suas escolas. Projeto especificamente, então, que vocês vão ver aqui hoje, só um resumo bem rápido deles, é um sistema de indicadores que busca avaliar o potencial de interação dessa rede. Em outras palavras, o que a gente está dizendo com eles é que quanto melhor a sua capacidade de promover essa interação, é dita como qualidade, mais próxima de atingimento de uma determinada qualidade. E esse sistema visa essencialmente promover subsídios para o dirigente municipal a participar do processo de decisão da rede, né? Bom, metodologia. Esse trabalho teve também uma discussão importante de ser um trabalho que pudesse essencialmente subsidiar as discussões nos 5.570 municípios que nós temos no Brasil. E foi feita também uma escolha específica, não à toa, de utilizar essencialmente o microdado censo escolar do INEP. A intenção disso, além de ter a capilaridade e tudo mais, é que nós pudéssemos ter dados que pudessem dialogar com toda a rede do país e que a gente tivesse a possibilidade de utilizar recursos públicos que já estão disponíveis, que são esses dados públicos que já estão sendo colocados por aí. Essencialmente, esse indicador ele é composto por 21 indicadores primários, vocês vão ver depois um pouquinho como é que eles são. Eles são, obviamente, ponderados em categorias para constituir 4 grandes níveis de avaliação e eles também, posteriormente, são ponderados para construir um indicador de avaliação, que é chamado de indicador de avaliação do potencial das condições de interação. Esses indicadores são padronizados numa escala de 0 a 10,
0 não tem presença de nenhuma dessas características, 10 tem 100%. Agora, a questão da construção dos indicadores, quer dizer, as contas, eu acho que é o menos relevante, o menos estimulante para esse debate. O que eu acho que é importante é a gente pensar que esse sistema de indicadores tem essencialmente dois pontos cruciais de subsidiar. São indicadores que propuseram estar conectados ou dialogando diretamente com o processo de decisão do dirigente municipal. E segundo, foi feito um esforço muito grande de tentar construir esses indicadores a partir do olhar das crianças, então da experiência que elas teriam em cada uma das turmas. Então, a informação ela é produzida das turmas de educação infantil para depois para os estabelecimentos, para depois ser consolidado para uma determinada região geográfica, pelas redes e por aí vai. Como é que em suma, esses indicadores? Você vê, a gente tem 4 grandes categorias: materiais pedagógicos, recursos humanos, organização escolar e espaço pedagógico, e cada um dos indicadores compostos aqui são justamente os indicadores de debate relevante para a educação infantil. Isso é um outro ponto importante. Se nós queremos promover a qualidade, a gente também tem que estar dialogando intimamente com os objetivos propostos para determinada área. No caso da educação infantil, a gente vai estar discutindo, por exemplo, recursos humanos, formação docente, crianças, número de crianças por docente, a docência compartilhada, quantos auxiliares nós temos por turma. A gente vai verificar se os materiais pedagógicos são os materiais que a educação infantil almeja, precisa e disputa por isso. Se a organização escolar, na perspectiva de escola em jornada de tempo integral, número de dias de atividade na semana, diversidade etária e crianças por turma, estão presentes ou não. Cada um desses indicadores, não vou poder passar aqui em detalhes para vocês, mas eles têm parâmetros de aceitação ou não, ou melhor, eles estão dialogando com os parâmetros de qualidade que nós temos no país. Então, por exemplo, qual é a perspectiva de número de docentes por turma, o que a gente fala em relação à bidocência, o que a gente deseja em relação a, por exemplo, a organização escolar, de você ter creche para escolas apartadas ou não, tudo isso gera diferentes pontuações. Essencialmente, o que a gente está querendo com esse indicador? Lançar luz no debate do que é mais importante para a educação infantil. Se nós formos olhar aqui, eu vou trazer um só, porque o tempo já está esgotando aqui. Mas, por exemplo, um produto final, isso daqui é a aplicação desse sistema de indicadores por dependência administrativa no município do Rio de Janeiro. Né? Você está vendo que creche e pré-escola. Então, o que a gente vê? O indicador global e as 4 categorias. A intenção desse sistema é a gente poder botar diretamente o dedo aonde a gente deveria atuar de acordo com os objetivos para a educação infantil na rede. Então, repara aqui o seguinte, você consegue nitidamente olhar aqui, e eu consigo mais rápido que vocês, que eu já conheço esses dados, que, por exemplo, materiais pedagógicos para pré-escola e recursos humanos são os 2 itens mais deficitários que mais importam aqui para aprimorar a qualidade nessa perspectiva de interação. Enquanto, no caso da creche, os recursos humanos são extremamente relevantes para decidir essa diferenciação na rede do Rio de Janeiro. Existem outras possibilidades de análise, né? A gente vendo a distribuição, a dispersão desses números para todas as turmas. A gente pode ver máximos e mínimos, obviamente. Então, por exemplo, quais são os bairros mais críticos da cidade do Rio de Janeiro e o que eles têm de crítico? Por exemplo, material pedagógico, recursos humanos, aonde que eu preciso atuar em Madureira, Bom Sucesso, Grajaú. Então, essa intenção de direcionar o debate aonde mais necessita, de acordo com os objetivos almejados para a educação infantil, eu acho que é um grande diferencial para o debate de indicadores de qualidade para a educação infantil como um todo. É claro que depois tem outras questões que a gente pode avançar, mas eu gostaria só de deixar algumas características aqui importantes desse trabalho. É esse diálogo íntimo com os objetivos da educação infantil. Segundo, a gente ter a possibilidade de utilizar recursos, especificamente dados que já são públicos, que sejam dialogados com todos os municípios sem a necessidade de coleta adicional de dados. Depois, a gente ter a possibilidade de olhar os diferentes agrupamentos de criança na rede, porque isso faz total diferença. Em vez de a gente estar trabalhando pelas estruturas, a gente olhar que oferta cada um daqueles grupos tem ou não acesso na educação infantil.
Depois é que, como a gente trabalha por médias ponderadas, por matrícula, a gente pode relacionar esses dados com vários outros indicadores, como, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, é extremamente relevante, por exemplo, áreas de risco. Então, além dos bairros, a gente pode ter uma ideia se isso daí é dentro de uma favela, se não é dentro de uma favela, que outras questões a gente pode agregar esses dados. Dados de questões de desnutrição, que são outras bases de dados que podem dialogar a partir desses dados. E, por fim, é a possibilidade da gente encaminhar, ou pelo menos subsidiar, o gestor público para que ele possa atuar. Então, diferentes categorias tiveram um esforço muito grande nesse trabalho de pesquisa de tentar subsidiar ele no seguinte sentido. Essas categorias fazem sentido para a gestão municipal? Esse trabalho está começando a ser implementado em algumas áreas na perspectiva do diálogo e de oferta desse material como uma ferramenta possível de avaliação da rede. Foi? Tem tempo para uma pergunta ou uma... Não tendo. Muito obrigado, Bruno. Parabéns. Pode ser também, pode ser. Melhor, então, pode ser. Aceito. O segundo trabalho, vocês conseguiram colocar o trabalho na rede? As pessoas conseguiram, né? Beleza. O segundo, relação de fatores escolares com desfecho na pré-escola, associação entre a liderança do diretor, a colaboração e a autoeficácia docente no desenvolvimento das crianças. Aí você, aqui não tem o nome, aí você põe o seu nome, você fala o seu nome na hora que você for apresentar, vê se você consegue abrir aí, por favor. É isso aí? Beleza. Então, o trabalho é pelo Iago César Franklin e a Emília Carolina Augusta. E vocês são, qual a instituição de vocês, Iago? Da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. O trabalho que eu vou apresentar hoje tem esse título, Relação de Fatores Escolares com Desfecho na Pré-Escola, associação entre a liderança pedagógica, a liderança do diretor, perdão, a colaboração e a autoeficácia docente com o desenvolvimento das crianças. Bem, a nossa grande questão era poder observar como que fatores escolares se relacionavam de forma direta e indireta com o desenvolvimento cognitivo das crianças que frequentaram pré-2 em 2022 na rede do Rio de Janeiro. E aí nós tínhamos a intenção de investigar os efeitos diretos e indiretos da liderança pedagógica, do diretor escolar, com o desenvolvimento dessas crianças, e também verificar os efeitos diretos da autoeficácia docente e da colaboração docente com o desenvolvimento dessas crianças. Quando a gente olha para a bibliografia internacional dentro do assunto, a gente observa algumas evidências. Primeiro, evidências de efeitos de antecedentes pessoais e também do contexto escolar na liderança pedagógica dos diretores. Também encontramos evidências da liderança pedagógica, efeitos da liderança pedagógica na organização escolar e também encontramos evidências de efeitos diretos e indiretos dessa liderança pedagógica para o desenvolvimento das crianças ou dos alunos. Bem, o que a gente consegue aprender dessa literatura é que escolas eficazes possuem diretores que têm um repertório de práticas, que a gente está chamando aqui de liderança pedagógica, com o objetivo de ampliar o processo de aprendizagem para todas as crianças ou todos os alunos, para que eles possam se desenvolver. E a nossa perspectiva é que fatores no nível da sala de aula teriam impactos mais fortes e diretos nos resultados desses alunos. Bem, como liderança pedagógica, a gente está partindo do pressuposto teórico de que se trata de uma preocupação por parte dos diretores em ampliar esses processos de ensino e aprendizagem que acontecem dentro do contexto escolar. Em relação à autoeficácia docente, nós partimos também da ideia de que se trata da percepção do quanto o professor se sente capaz de realizar
determinados trabalhos, determinadas tarefas. E a colaboração docente está relacionada a uma interação de uma dimensão do clima escolar com a gestão dos diretores nessa cooperação que envolve o trabalho docente. Tudo bem? Essa análise compõe um estudo mais amplo que ocorreu na rede do Rio de Janeiro, que tem esse título, né, Turmas Multietárias e Desenvolvimento Cognitivo na Educação Infantil, Efeitos e Processos. A gente contou com uma amostra de 46 escolas aleatórias da rede, que ofereciam a pré-escola, em 2022. 156 questionários foram enviados para os professores e 46 questionários aos diretores. E tivemos uma alta taxa de resposta em ambos os questionários. Quando a gente olha para os questionários, os itens que capturam os nossos conceitos, eles fazem isso a partir de escalas tipo Likert, e que tem uma variância. Então, por exemplo, a liderança pedagógica, ela tem alguns itens para os professores responderem que varia de nunca a frequentemente. E assim, nós temos cada construto sendo construído. O desenvolvimento cognitivo, a mensuração dele se dá da seguinte forma. Uma medida da proficiência em matemática e linguagem com as crianças foi realizada no início do pré-2, no início do ano, e depois uma outra medida foi realizada no final do ano. Então, a gente tem, como desenvolvimento cognitivo das crianças, a onda 2, que é o final do ano, menos a onda 1, resultando no ganho, o delta. Esse é o modelo que nós estimamos. A liderança pedagógica afetando diretamente a colaboração docente e a autoeficácia docente e também o desenvolvimento cognitivo. Por sua vez, a colaboração docente e a autoeficácia afetando diretamente o desenvolvimento das crianças. Queríamos mostrar a correlação de Pearson só para poder mostrar que nós estamos medindo fatores diferentes, embora eles possam ter componentes em comum. Também trouxemos uma tabela mostrando os itens que são perguntados aos professores em relação à liderança pedagógica, as cargas fatoriais que nós alcançamos no modelo que estima a variável linguagem e no modelo que estima a variável matemática. Alguns fatores vocês vão ver que não chegam a 0,70. A mesma coisa acontece em relação à colaboração docente, o mesmo acontece em relação à autoeficácia docente. Porém, nós decidimos manter no modelo todos esses itens, mesmo aqueles que, porventura, não chegaram a 0,70, que é o ideal que a gente considera, porque a gente acredita que, teoricamente, essas questões são importantes para os construtos que a gente está observando. Quando nós estimamos o modelo, para a matemática, nós encontramos esse resultado. Um efeito direto, positivo, considerável e significante entre a liderança pedagógica e a autoeficácia docente e a liderança pedagógica e a colaboração docente. Porém, o efeito direto da liderança pedagógica para o desenvolvimento das crianças em matemática, ele é muito negativo, muito pequeno, não é significante estatisticamente. O mesmo ocorre com a colaboração docente em relação ao desenvolvimento e a autoeficácia em relação ao desenvolvimento. Quando a gente olha para o modelo em linguagem, a gente observa um cenário um pouco similar. A relação da liderança com a autoeficácia docente e com a colaboração docente tem um efeito direto, positivo e significante, porém, os outros efeitos do modelo não são significantes. Bem, depois dessa análise, a partir desses modelos, o que a gente consegue apreender? De que a gente encontrou uma evidência empírica de que há uma relação positiva e significante entre a liderança pedagógica do diretor e a colaboração docente e a autoeficácia docente, a partir desses modelos, pelo menos. Mas também há uma ausência de padrão claro entre essas variáveis latentes, que compõem o modelo, e o desenvolvimento cognitivo das crianças. O modelo exploratório que nós estimamos aqui, ele foi agregado no nível das turmas. Mas, se nós agregássemos no nível da escola, a gente encontraria uma relação estatisticamente significante com o desenvolvimento das crianças no pré-2. Então, é uma questão também do nível que a gente está
trabalhando. Por fim, a gente acha que essa análise aponta algumas limitações e também possibilidades, né? Primeiro, a necessidade de aumentar o nosso N, o tamanho do nosso N, as nossas amostras, né? Porque, inclusive, aumentar o N significaria, talvez, alcançar relações estatisticamente significantes. Bem, replicar um modelo exploratório em outros contextos e redes de ensino diferentes do Rio de Janeiro também seria interessante, né? Outras redes que têm outros tipos de políticas, outros tipos de interações escolares. A necessidade de estudos a partir de medidas longitudinais de aprendizado, porque, como vimos aqui, quando nós temos medidas longitudinais, nós podemos estimar o ganho, né? Nós podemos subtrair uma onda por uma onda anterior e, então, saber uma medida de ganho. E a necessidade de mais estudos qualitativos e quantitativos voltados para a pré-escola e análises mais robustas que envolvam, em especial, o conceito de autoeficácia docente na pré-escola, que é um conceito que nós ainda estamos tentando estudar mais, incorporar mais nas pesquisas. Agradeço muito. Muito obrigado, Iago. Como está combinado, então, as perguntas ou comentários ficarão para o final. E aí eu chamo o trabalho Aprender Cedo para Aprender Melhor. Efeitos da alfabetização sobre os resultados no ensino fundamental 1. Você abre aí, fala o seu nome, que não está aí o seu nome aqui. Oi, então, apresentado pela Natália Lima. Qual a sua instituição, Natália? O SESI, tá bom. Gente, aprender cedo para aprender melhor, tá? Por algum motivo aí, nós vamos seguir. Era para ficar na linha, né? Mas, enfim. Meu nome é Natália Lima, sou do SESI São Paulo. Eu sou cientista de dados na supervisão de avaliação, inclusive meus colegas estão aqui, minha supervisora, inclusive, também, o pessoal do DN. A gente desenvolve, né, na supervisão de avaliação, vários estudos relacionados à avaliação educacional dos estudantes da rede. Em São Paulo, são mais de 100 mil estudantes, distribuídos em 142 escolas. Né? Dentre os estudos, trabalhamos, por exemplo, com alfabetização, e hoje é uma apresentação de um trabalho que origina de um estudo que a gente desenvolveu lá na supervisão. Aprender cedo para aprender melhor, efeitos da alfabetização sobre os resultados do ensino fundamental 1. Vou pegar aqui... Escrevi junto em parceria o meu companheiro de trabalho, também cientista de dados, Renato Coitino. Opa, saiu, na verdade. Volta. Tá embaixo, né? O SESI está alinhado com o compromisso, né, do governo de certificar que os estudantes do final do segundo ano do ensino fundamental estejam alfabetizados. Né? Então, e alinhado a esse objetivo, o SESI também segue a BNCC, que garante que os estudantes alfabetizados no segundo ano do ensino fundamental 1, eles adquirem habilidades relativas à leitura, à escrita, que deve ser desenvolvida durante a infância, de modo a possibilitar o desenvolvimento de outras habilidades específicas posteriormente. Então, essa garantia também garante sucesso no desempenho dos estudantes nos anos seguintes. Né? Então, esse estudo teve como questão a gente medir se os estudantes alfabetizados na idade certa possuem maiores chances de desempenhar melhor no ensino fundamental 1. No caso, a gente vai analisar 2 grupos de estudantes. Né? Então, assim, como nosso colega apresentou, né, quando a gente faz estudos longitudinais, acompanhando o estudante, é interessante por esse ganho, né, na análise. Né? Então, a nossa amostra é composta por 5.209 estudantes que realizaram o SARESP no segundo ano do ensino fundamental 1 e também no quinto. Né? Então, a gente vai... Nossa proxy aqui de alfabetização é o desempenho deles em língua portuguesa. Lá na rede, a gente também desenvolve o monitoramento de alfabetização, por exemplo, através
de análises que os professores desenvolvem, né, durante o processo, né, dos estudantes, de hipótese de escrita, por exemplo, né? Mas aqui, para o estudo, a gente usa como proxy o desempenho em língua portuguesa no SARESP. Além do desempenho, a gente usa essas variáveis controle, né? Os estudantes do 5º ano, eles respondem um questionário contextual no SARESP, que origina indicadores, como nível socioeconômico, idade que o estudante começou, né, se ele fez educação infantil ou já ingressou no 1º ano, se ele teve alguma reprovação, a incidência de bullying, né, também é um indicador, livros lidos no ano, uma série de indicadores que a VUNESP desenvolve a partir do questionário contextual e que aqui a gente coloca no modelo como uma variável controle. Bem? Então, aqui é o cenário do 5º ano, né? O estudante do 2º ano, ele não responde, né, o questionário contextual, seria interessante se tivesse, né, esse paralelo, mas a gente vai supor que o aluno no 5º ano tinha as mesmas condições dos anos atrás. Bom, para frente. Para a gente desenvolver esse modelo, o intuitivo seria que a gente olhasse os níveis de acordo com o SARESP separa. Abaixo do básico, adequado e avançado. Só que a gente tinha um limitador. No 5º ano, tem essa distribuição, ok? Tem uma porcentagem ali abaixo do básico, adequado e avançado. Só que no 2º ano, esses estudantes da amostra, da nossa rede, desempenham muito bem. 99% estão no adequado e no avançado. Então, a gente estaria olhando um grupo muito pequenininho, né, de estudantes ali que estão no abaixo do básico e no básico. Então, para desenvolver tentar, né, responder essa pergunta, né, se existe mais chance do estudante que está alfabético, né, no 2º ano do ensino fundamental performar melhor, a gente resolveu distribuir esses estudantes em quartis, né? Então a gente pegou todos os estudantes da amostra e chamou o nosso abaixo do básico, entre aspas, dos 25% de menor nota, depois dos 25, 50, 50, 75, 75, 100. Né? Então, o objetivo foi responder qual a probabilidade dos estudantes estarem no 4º quartil em 2022, ou seja, aqueles que performaram melhor, os 25 de melhor desempenho, baseado no seu quartil de origem, quando eles estavam lá em 2019. Né? Então, tem esse paralelo. Na amostra, identificou o estudante que estava em determinado quartil em 2019 e em 2022, e, através do modelo Logit, a gente estima essa chance, né? Quantas vezes mais. Então, assim, existem as variáveis controles, que eu vou citar aqui brevemente, mas a pergunta maior é respondida por essa primeira variável. Acho que onde que é o sinalzinho, talvez? Que é essa primeira linha. Então, se um estudante, lá em 2019, no 2º ano, ele estava no 1º quartil, 25% de menor nota. Se ele tivesse avançado, por exemplo, para o 2º quartil, passasse do 1º para o 2º, avançasse um pouco mais o desempenho em língua portuguesa, ele teria uma chance 2,5 vezes maior de estar no 4º quartil lá em 2022, no 5º ano. Então, ou seja, há um ganho, né, de performance no 5º ano, no final do ensino fundamental 2, se ele tivesse passado do 1º para o 2º quartil lá em 2019. Né, em termos percentuais, é acrescido uma chance de 157,8% nesse desempenho do estudante. E aí, todas as outras variáveis controle corroboram com a literatura. Né? Então, ganhos maiores para cor, raça branca, que tinha ensino NSE elevado, nível de bullying baixo, que lia mais, né, que não tinha reprovado nenhuma vez, que começou a educação infantil na pré-escola, né, na creche. Bom, então, o que esse estudo mostrou para a gente que é a importância de uma aprendizagem sólida ao final do 2º ano, que possibilita um desenvolvimento melhor do estudante nos anos seguintes. Né? E reitera a importância do acompanhamento contínuo do processo de alfabetização da rede, permitindo a criação de estratégias educacionais mais eficazes e informadas. Né? Então, esse é um estudo que instiga a gente a investigar mais, né? Então, acompanhar não só o desenvolvimento desses estudantes no SARESP, mas acho que é um debate também que está se discutindo agora, né? Como medir a alfabetização de fato. Né? A gente usou a proxy, o desempenho em língua portuguesa, mas
também desenvolver outros métodos de medir mesmo a alfabetização, para a gente acompanhar os estudantes durante o ano, porque a gente vê que há ganho. Né? O estudante que está bem desenvolvido nos primeiros anos do ensino fundamental desempenha o melhor durante os anos seguintes. Mas é isso, rapidinho. Muito obrigado, Natália. O próximo trabalho, cadê o Bruno? É o seu trabalho? Isso. Deixa eu só pegar aqui para ler. Efeito de turmas multietárias sobre desenvolvimento cognitivo em escolas urbanas e rurais. Então, o trabalho é da Beatriz Barral, a Anita Caldeira, o Felipe Andrade e a Mariane Kolinskis, todos da Universidade Federal do Juiz de Fora. Desculpe, do Rio de Janeiro. Desculpe. Então, por favor. Não sei como que muda aqui, mas vou descobrir. Então, boa tarde a todos e todas. Desses 4 autores, eu sou a última, tá? Eu sou a única que vim. Então, eu brinco que eu sou a menos autora aqui. E esse trabalho, na verdade, eu trabalho principalmente de 2 alunos do nosso programa de pós-graduação, uma que está trabalhando com esse tema na zona rural, que é a Beatriz Barral, e a Anita Caldeira, que está trabalhando com esse mesmo tema, mas num contexto urbano. Só para falar para vocês um pouco como é que eu organizei essa apresentação, eu vou primeiro falar um pouco do que são essas turmas multietárias, que a gente está chamando de turmas multietárias, e fazer um paralelo com um tema da área de Sociologia da Educação, que é a organização de turmas. E vamos falar um pouquinho do efeito desse tipo de turma em aprendizagem e os mecanismos explicativos para esses efeitos. Depois eu vou falar um pouquinho, rapidamente, de turmas multietárias e multisseriadas no contexto brasileiro. Vou falar um pouquinho do nosso estudo, como é que a gente coletou os dados, e depois dos resultados. Então, como eu falei para vocês, a gente está trabalhando com turmas multietárias na pré-escola. Então, a gente está falando de turmas que misturam crianças de várias idades. Na Sociologia da Educação, a gente tem bastante estudo falando, estudos que tratam de temas parecidos, quando a gente fala de organização por habilidade. Tá? De alguma forma, a gente está falando de misturar, de tornar turmas mais ou menos homogêneas a partir de habilidades. Tá? Então, tem estudo já na área do ensino fundamental, do ensino médio, e eu vou chamar a atenção para a última bibliografia, que é uma revisão sistemática sobre o tema, que chegou à conclusão que dividir as turmas por habilidade, em geral, vai ter um impacto 0. Na média, 0. Mas vai beneficiar quem tem habilidade mais alta e vai ter um impacto negativo para quem tem habilidade mais baixa. Tá? Quando a gente fala da educação infantil, o tipo de agrupamento que se discute é o agrupamento por idade. Então, por exemplo, na Rede do Rio, o agrupamento para criança de pré-1 vai ser 4 anos, de pré-2, 5 anos. E isso é naturalizado, uma melhor forma de organizar as turmas da educação infantil. Tá? Mas alguns estudos vão falar, peraí, mas por quê? Será que tem benefícios ou não tem benefícios de eu misturar crianças de diferentes idades? E algumas secretarias utilizam esse tipo de mistura como programa, como política pública. E a ideia é que esse tipo de agrupamento pode ter um efeito positivo. Por quê? Porque eu vou ter maior interação e trocas entre crianças com níveis de habilidade diferentes, então a gente vai ter o efeito par, porque esse tipo de organização parece mais com aquele que a criança tem fora da escola, e, apesar disso, é um desafio pedagógico, qualquer turma heterogênea também exige maior formação para os professores. Agora, a gente tem pouquíssimas evidências sobre o impacto desse tipo de turma. Então, essas pesquisadoras agora estão fazendo, neste momento, uma revisão sistemática da bibliografia internacional para entender esse efeito no aprendizado das crianças. Outra questão que a gente tem que pensar é que a decisão por turma multietária ela pode acontecer por acaso, como é o caso que a gente vai ver no Rio de Janeiro. Não tenho criança suficiente para botar
numa turma da mesma idade, então eu crio uma turma mista, com crianças de várias idades. Mas também pode ser parte de uma política pública, intencional, com formação de professores, para criar esse tipo de turma. E no Brasil, esse tipo de turma, a multietária para a educação infantil, a multisseriada para o ensino fundamental, ou a multietapa, que junta crianças da educação infantil e ensino fundamental, elas estão concentradas em municípios de pequeno porte, na zona rural, e muitas vezes elas fazem parte da proposta da educação do campo. Mas, em geral, a gente tem uma percepção negativa sobre esse tipo de turma, né? Turma multietária ou multisseriada, ela é vista como parte da precariedade da educação no campo, né? Com a pior infraestrutura, com professores menos qualificados, com maior rotatividade de professores. O problema é que a gente não tem evidência sobre isso. A gente não tem dados, e a gente não tem dados, em parte, porque o SAEB não coleta dados para turmas multisseriadas. A gente tem uma invisibilização desse tema. Mesmo para a educação infantil, que não tem avaliação de crianças, um dos critérios de exclusão é a turma ser multietapa. Então, a gente não tem, ao menos, um dado sobre qualidade desse tipo de turma. Então, por isso, o interesse do nosso grupo de falar sobre esse tema. Então, o que a gente fez? O nosso estudo está concentrado na pré-escola, a gente utiliza, para a coleta de dados, uma adaptação desse instrumento, Performance Indicators for Primary Schools, que é um instrumento que é aplicado de forma clínica, né? Um pesquisador com uma criança, a gente coleta dados de linguagem e matemática. A linguagem tem uma parte de vocabulário receptivo, consciência fonológica, ideias de leitura e depois leitura, e depois matemática inicial, que tem ideias de matemática, contagem, identificação de números, aritmética formal e informal. E é um teste adaptativo. Então, a criança só vai até o nível de dificuldade que ela conseguir. Então, a gente fala de leitura, a gente não está pedindo para a criança ler, ela primeiro vai identificar letras. Se ela identificar letras, daí é que a gente vai para uma parte mais difícil, que é a identificação de palavras e assim por diante. Então, o teste se adapta à criança. E a gente coletou dados contextuais também de famílias e das escolas. Tá. Para o trabalho que eu estou trazendo aqui para vocês, eu estou trazendo uma amostra bem pequenininha. Tá? Então, no Rio de Janeiro, a gente fez esse estudo nas 46 escolas que o Iago falou. A gente fez esse estudo em 2017, depois replicou em 2022. Mas a gente só pegou, daquelas 46 escolas, 7 escolas que tinham turmas mistas, multietárias, e turmas que respeitavam a regra legal por idade. Então, são 7 escolas e 30 turmas e 500 crianças avaliadas, crianças de 4 anos. E, no outro contexto, no momento eu não posso dizer qual é o município, tá? A gente ainda não tem permissão, mas é um município de pequeno porte, localizado na região sudeste do Brasil. Lá a gente pegou 13 turmas, crianças agora de 5 anos, crianças que teriam idade para estar no 2º ano da pré-escola, e avaliou 100 crianças. E o desenho como o Iago falou, a gente trabalha com desenho longitudinal. A gente avalia as crianças no começo do ano e no final do ano, e a gente vê esse ganho durante o ano. Então, gente, esse aqui é um resultado descritivo. Primeiro, do Rio de Janeiro, a gente vai ver que o ponto de partida das crianças que estão nas turmas multietárias, ele era bem mais baixo. Tá? Então, a sensação que a gente tem numa mesma escola, as crianças que foram colocadas nessas turmas, elas têm um nível socioeconômico mais baixo e um ponto de partida mais baixo. Mas, no final do ano, elas chegaram já no ponto onde estavam as turmas que foram organizadas a partir da idade das crianças. Nesse gráfico, todas as crianças têm idade para estar no pré-1, né? De 4 anos, começaram o ano de 4 anos a 4 anos e 11 meses. Lá do outro lado da cidade, que tem a educação na zona rural, que tem turmas multietárias por este motivo, e a gente vai ver que no ponto de partida elas estavam mais parecidas, e no final do ano não. As turmas que estavam organizadas por idade, elas estavam um pouquinho mais acima, elas aprenderam mais rápido, né? O ritmo de aprendizado delas foi mais rápido. Então, rapidamente, só para chegar eu ia trazer várias regressões aqui para vocês, eu resolvi trazer só um resultado para conseguir falar em 10 minutos. Tá? No primeiro modelinho, o que a gente põe? Só a turma mista. E daí a gente vai ver que no Rio de Janeiro, o efeito é positivo,
mas muito pequenininho. Agora, quando a gente controla pela a onda 1, que as crianças sabiam no começo do ano, pelo nível socioeconômico, o sexo das crianças e o nível socioeconômico das escolas, tá? A gente fez isso em regressões multinível. O que acontece? O efeito passa a 0,226, desvio padrão, e ele é marginalmente significativo, né, a 10%. Novamente, eu vou reforçar que é a 10%, mas a nossa amostra é muito pequenininha. Tá? Então, pelo menos está indicando alguma coisa positiva. Quando a gente vai para outro município rural, a gente vai ver um efeito negativo forte. Não é significativo, novamente, a amostra é muito pequenininha. Quando a gente põe todos os controles da onda 1, nível socioeconômico, sexo e nível socioeconômico das escolas, ele fica positivo, mais próximo de 0. Só que eu não contei uma coisa para vocês. Nesse município, tem turmas multietárias na zona rural e na zona urbana, mas com condições muito diferentes, né? Então, as turmas multietárias na zona rural respeitam a educação no campo, tem formação de professores, etc. Na zona urbana, são as escolas na periferia, precarizadas, com péssimas condições e sem formação de professores. Quando a gente divide entre turmas mistas na zona urbana e na zona rural, a gente vai ver que na zona urbana o impacto é negativo e na zona rural ele é positivo. Os dois não são estatisticamente significativos, mas, novamente, a gente está falando de 13 turmas e 100 crianças. Então, só a termos de conclusão, novamente, gente, todas as restrições dessa amostra, nós fomos lá, coletamos os nossos próprios dados, já que esses dados são invisíveis para o nosso sistema de avaliação. Mas a gente não tem um indicativo que a escola rural ou a escola multissérie, necessariamente, ela vai trazer prejuízo para a criança. Tá? No Rio de Janeiro, se a gente tem um efeito, parece que é para cima, não é para baixo. Tá? Próximos passos, replicar esse estudo em outros contextos, aumentar o nosso N. Né? Como é um fenômeno pequeno, é difícil de captar, de fato, a gente tem que fazer vários estudos para conseguir captar. Investigar, outra coisa, que é o efeito da nucleação, porque se a criança não está no campo, essa criança pequena, ela vai para uma escola que é longe da sua casa. Então, por exemplo, qual é o efeito disso para a falta das crianças? Né? A gente está falando de crianças de 4, 5 anos, que às vezes tem que percorrer uma longa distância para chegar numa escola nucleada na zona urbana. E aí, o que é melhor para essa criança? Ficar numa turma multisseriada ou multietária no campo ou percorrer esse caminho? E outra coisa que a gente pretende fazer é identificar as turmas multietárias com efeitos positivos e fazer uma investigação mais qualitativa desses processos. O que acontece nesse tipo de turma. E por que isso é importante? Porque no momento de pandemia, a gente pode falar que o nosso retorno presencial, a gente agora convive, mesmo que a gente não chame disso, com o fenômeno de turmas multisseriadas. Você tem alunos que estariam com aprendizado de várias séries. Eu acho que a gente tem algo a aprender com esse tipo de turma quando propriamente implementado. É isso. Muito obrigado. E o último trabalho, só então o Bruno, cadê? Já apresentou, o teu é a complexidade, o teu foi avaliando o potencial de interação, não é isso? Então, agora o último trabalho, avaliando o potencial de... Opa, desculpe, SAEB Educação Infantil 2021, evidências de validade com base na estrutura interna do questionário do diretor. Está presente? As pessoas estão presentes? Não estando, então, nós já tivemos todas as apresentações. Eu pergunto se tem alguma pergunta em relação a um dos trabalhos. Pode vir aqui à frente. Eu vou levar o microfone, tá? Aí, por favor, identifique o trabalho. Bom, boa tarde. Sou Maria Helena. Trabalho numa instituição de qualidade no ensino, que trabalha com educação infantil, inclusive. Eu fiquei encantada com essa notícia aí de classes multi-etárias, né? Porque eu, de fato, acredito que não exista nenhuma classe homogênea, mesmo as classes que trabalham por anos separados, né? E uma grande dificuldade é que a gente tem esse preparo exclusivamente para trabalhar
como se todas as crianças pensassem da mesma forma, né? Então, eu gostei muito dessa ideia, gostaria até depois de acompanhar essa pesquisa. E tenho duas perguntas que eu acho que para os dois, aí para o Iago e para você, né? Como que vocês classificaram esse conhecimento em relação à língua portuguesa, né? Porque você explicou um pouquinho que começa pelas letras, depois se reconhecem outras partes, até reconhecer a palavra, né? E como é que isso pode ser um indicador de desempenho ou não das crianças? É isso, então. É isso aí que eu queria perguntar. Muito obrigado. Então, deixa eu falar um pouquinho do instrumento, né? Esse instrumento ele foi um instrumento que ele foi desenvolvido na Inglaterra e ele tinha um propósito pedagógico, né? Então era o próprio professor que aplicava e ele tinha esse resultado e fazia planejamento pedagógico a partir desses resultados. A gente adaptou esse instrumento para o Brasil. Então vamos pensar que ele não é um instrumento curricular, tá? Ele é um instrumento que é baseado em dados que a gente sabe que são bons preditores depois para um futuro da escolarização da criança. Então, na verdade, ele não começa com identificação de letras, ele começa com a parte de vocabulário receptivo. Tá? Então, a gente pergunta vários objetos, para a criança apontar para vários objetos, depois uma parte de consciência fonológica, depois uma parte de ideias de leitura. Então, a ideia de leitura não é leitura ainda, né? Olha, me aponta para uma criança que está lendo, que está escrevendo, se eu quisesse ler esse texto, onde que eu começaria? Então, ainda para ver se a criança desenvolveu. Se ela vai acertando esses itens, ela vai entrar na identificação de letras. E depois para a identificação de palavras. E a gente sabe que a gente não espera que a criança na educação infantil já esteja lendo, tá? Mas algumas crianças já estão. Tá? Então, a gente usou, por exemplo, esse mesmo instrumento na escola privada, no Rio de Janeiro. Então, uma distância enorme. E isso é uma distância enorme no início da pré-escola. Tá? Então, pensando que a gente já tem uma desigualdade muito, muito, muito inicial. Tá? Então, foi assim que a gente fez. E eu acho que essa é uma questão para a gente discutir no Brasil. A gente não gosta de turma heterogênea. A gente tem horror a isso. A gente separa as crianças em escolas diferentes, em turmas diferentes. Dentro da turma, a gente não tem nenhum preparo pedagógico para lidar com isso. E eu acho que a gente pode aprender muito com a educação no campo, com as práticas pedagógicas para lidar com a heterogeneidade. Obrigado. Teria tempo para mais uma pergunta, que já está chegando o pessoal da próxima sessão. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Adilson, trabalho também no IQE e sou professor aqui da Unicamp, professor colaborador da Unicamp. Uma pergunta para o Bruno. Bruno, eu gostaria de saber, se rapidamente você pudesse falar, como que vocês produziram as medidas naqueles indicadores que você indicou? Como vocês produziram as medidas no indicador? E para o Igor, né? Iago, desculpe. As variáveis que você estudou, elas não deram impacto no desenvolvimento, né? Que sentimento que vocês têm aí com a pesquisa em cima disso? Porque a gente atinge alguma coisa e, ao final, não. Obrigado. Eu passo para o Bruno, primeiramente. Obrigado. Primeiramente, a escolha dos indicadores ele veio dialogar com o estudo anterior que eu mencionei de quais eram os objetivos para a educação infantil, numa perspectiva, inclusive, de discussão de quais são os atores sociais que debatem a educação infantil no Brasil e por aí vai. Eu vou te dar o exemplo de um indicador só, porque eu acho que materializa, e os outros a gente pode depois falar com calma. Por exemplo, o indicador de formação docente. Existe uma intenção e um debate grande que os docentes de educação infantil eles tenham pelo menos o ensino superior completo e formação continuada. Mas a gente sabe até hoje que eles ainda podem, de acordo com a LDB, ter apenas o nível normal de formação, que seria o equivalente ao ensino médio. Então, a gente construiu uma escala de pontuação para identificar que um professor de educação infantil de uma determinada turma que tivesse ensino superior em pedagogia, que é uma outra questão, em pedagogia com
formação continuada específica na área, são todas as informações disponíveis no censo, ele seria o patamar de referência, ele receberia 10 pontos, vamos dizer assim. E um professor que não tivesse nenhuma atribuição dessa seria 0. E tem uma adequação dessas escalas, desses indicadores, para cada uma das formações. Então, em outras palavras, quando a gente olha especificamente esse indicador, você está querendo avaliar o quanto próximo essa formação está do que é desejado para a área ou não. Mas eu posso dar mais detalhes dos outros, se quiser depois. Obrigado, Bruno. Vou passar para o Iago. Sim. A boa notícia é que, na dissertação, que está quase saindo, a gente usa os dados de 2017. Estimamos o mesmo modelo exploratório de efeitos diretos e indiretos. Não é com esses fatores escolares. Em lugar da autoeficácia e da colaboração, é o clima relacional escolar e o clima acadêmico. Com os dados de 2017, a gente já consegue observar um efeito que é, na verdade, significante estatisticamente, com as 46 escolas. A mesma amostra, né, a mesma amostra que a gente está trabalhando também em 2022. Agora, em relação a esse modelo referente a 2022 e não termos encontrado uma relação estatisticamente significante da colaboração da autoeficácia, pode ter vários fatores envolvidos, né? Por isso que a gente acha que é importante outros estudos, inclusive mistos, né, qual e quant, para que possa compreender o que exatamente e fora aumentar o N, que é um ponto importantíssimo, né? Como nós estimamos o modelo com os dados agregados por turma, né, a gente encontrou esses resultados. Se agregássemos por escola, talvez fosse diferente. Mas a gente decidiu fazer por turma porque a gente parte da ideia de que a medida de autoeficácia docente ela está relacionada à turma. Ela não pode ser generalizada para a escola, enquanto a colaboração, a liderança já poderia ser para a escola. Então, tem essa questão teórica, né, e metodológica que a gente precisa compreender. E replicar, a gente precisa replicar esse modelo com N maior em outras redes para poder saber as tendências. Não foi multinível, não teve variável de controle, foi com esse modelo de equações estruturais. Bom, pessoal, então eu agradeço muito a participação de todos. E agora eu tenho que terminar porque nós vamos começar a próxima sessão. Então, boa tarde a todos. Muito obrigado.